Olá, terceira série, tudo bem com vocês? Então hoje vamos relembrar o conceito de trabalho, tá? Trabalho de uma força. Bom, então imagina que eu tenho uma caixa aqui e uma pessoa, né? Você puxa essa caixa até um certo ponto, ou seja, você está deslocando essa caixa. Vamos supor aqui, ó, que eu estou deslocando essa caixa do ponto 1 e ela percorre uma distância até chegar nesse ponto 2. Então, para tirar essa caixa da posição 1 e colocá-la na posição 2, eu preciso exercer sobre essa caixa uma certa força, tá? Ela adquire uma certa velocidade percorrendo uma certa distância, que aqui eu chamei de D. O que é o trabalho? Então, o trabalho vai ser uma grandeza escalar que determina essa energia transferida. Então, a energia gasta para tirar essa caixa do ponto 1 até o ponto 2. Então, o trabalho é energia em movimento, é energia em trânsito. Agora, só existe trabalho em relação a uma determinada força. Então, eu preciso aplicar uma força em um objeto, em uma caixa. Essa caixa precisa se deslocar, ela precisa andar de um ponto até o outro, percorrendo aqui uma distância d. Observe que essa força aqui ela está inclinada em relação à horizontal. Ela está exercendo aqui um certo ângulo, um ângulo θ. Então, como que eu posso calcular esse trabalho? Mas o aluno tem que lembrar que trabalho é energia em movimento, energia em trânsito, tá? Então, como que eu vou determinar o trabalho? O trabalho eu vou representar por essa letra grega aqui, ó, chamada de tau. Alguns livros também adotam o W, tá? Então, W e tal significa exatamente a mesma coisa, mas eu vou usar esse tal, tá? Então, o trabalho vai ser o produto da força que você está aplicando vezes o deslocamento. Então, o deslocamento aqui eu chamei de ΔS, na outra figura eu chamei de D. Então, o deslocamento tanto faz, tá? Então, vou colocar ΔS vezes o cosseno do ângulo. Observe aqui que esse ângulo ele é formado entre a força e o deslocamento. É exatamente esse ângulo aqui, ó, tá? É esse θ. Então, o deslocamento está acontecendo na horizontal, mas a força tem uma inclinação em relação à horizontal. Tá? Não pode esquecer disso. Bom, qual vai ser a unidade de trabalho? A unidade de trabalho no sistema internacional nós vamos chamar de J maiúsculo, que é o nosso Joule. Então, unidade de trabalho vai ser o Joule. Tudo bem? Então, quando vocês têm determinado o trabalho de uma força, no final você vai ter o número e a unidade. A unidade, o símbolo dessa unidade é o J maiúsculo, que é o que nós chamamos de Joule. Tá? Bom, tem alguns casos especiais. Que casos especiais são esses? Bom, imagina aqui que eu tenho a força paralela ao deslocamento. Esse caso especial é um caso muito importante, que vai acontecer em 99% das vezes. Então, observe aqui que você vai puxar essa caixa, mas observe que essa força F, ela não tem mais aquela inclinação da última figurinha. Ela é paralela ao deslocamento. Tá? E quando você escreve a equação do trabalho, essa é a equação mãe, a equação principal. Vai ficar F vezes D, tá? Que deu o deslocamento, ΔS, tá? Vezes o cosseno de zero. Por que zero? Porque não existe esse ângulo aqui. Eu tenho F paralelo ao deslocamento, apontando para o mesmo sentido. Então, o ângulo é zero. Cosseno de zero é 1. Tá? Cosseno de zero é 1. Então, quando isso acontecer, quando o F for paralelo ao deslocamento, eu posso falar que a equação do trabalho é F vezes D. Olha como ficou muito simples, hein? Então, nós tínhamos essa equação aqui, a equação do trabalho é F vezes D vezes cosseno do ângulo, mas quando eu tenho F paralelo ao deslocamento, a equação fica simplesmente F vezes D. Então, o trabalho é F vezes D. E esse caso é o caso que vai acontecer em 99% das vezes, tá? Então, não pode esquecer. Existem outros casos especiais. Vamos imaginar aqui, ó, que eu estou puxando essa caixa A para a minha esquerda. Ó, eu estou puxando para a minha esquerda.
Porém, o deslocamento está acontecendo para a direita. Se o deslocamento está acontecendo para a direita e você está puxando para o outro sentido, o ângulo formado é de 180 graus. Cosseno de 180 é menos 1. Então a equação do cosseno fica assim, ó. Tal, né, que é a equação do trabalho, né? A equação do trabalho vai ficar menos f vezes d. Por que menos? Porque existe um ângulo de 180 e cosseno de 180 é menos 1, tá? Então esse aqui é um caso especial. Um outro caso especial também é, ó, quando o deslocamento está acontecendo na horizontal, mas eu estou puxando a força, essa aqui, ó, a força está acontecendo na vertical. Então o ângulo formado entre a força e o deslocamento vai ser 90. Cosseno de 90 é zero. Então independe qual é o valor da força e qual é o valor do deslocamento. Qualquer número vezes zero é zero. Então nesse caso aqui eu falo que não existe o trabalho da força F, ou simplesmente que é igual a zero. O trabalho da força F é igual a zero. Tudo bem? No exercício você não precisa ficar determinando esse trabalho aqui. E o trabalho da força-peso? A força-peso nós já sabemos que acontece na vertical, né? Então aqui, ó, é a força-peso puxando esse corpinho aqui para baixo. Mas imagina que eu joguei esse corpinho para cima. Se você jogou esse corpinho para cima, o deslocamento está acontecendo para cima, mas a força-peso continua para baixo. Então aquele caso do ângulo ser igual a 180. Então aqui o trabalho vai ficar força-peso, que é o P, vezes D vezes cosseno de 180. Então quem é P? P é massa vezes gravidade. E essa distância aqui vamos chamar de altura. E esse menos é o cosseno de 180. Então o trabalho da força-peso na subida é dado por essa equação aqui, ó, menos massa vezes gravidade vezes altura. Agora, se o corpo estiver caindo, ó, observe que esse deslocamento e a força-peso têm a mesma direção e o mesmo sentido. Então, nesse caso aqui, vai ficar trabalho é igual ao peso vezes a distância vezes o cosseno de zero, né, que é 1. Então, o trabalho vai ficar massa, gravidade vezes altura. Tá? Ah, você precisa memorizar todas essas equações? Não, gente. Você só vai memorizar a equação do trabalho. Força vezes distância vezes o cosseno do ângulo. E aí, cada exercício vocês vão analisar onde está a distância, qual é a força, tá? Então não precisa ficar decorando. Aqui só são alguns casos que vão aparecer nos exercícios. Tudo bem? Bom, e quando eu não tenho uma força constante, ou seja, quando eu for trabalhar com a força variável. Quando a força variável, normalmente a gente lida com um gráfico, tá? Eu tenho um gráfico. Então aqui imagina que eu tenho o gráfico força vezes distância. Para eu determinar o trabalho dessa força, eu tenho que determinar a área debaixo do gráfico, tá? Então quando eu determinar a área desse gráfico aqui, vai ser o trabalho. Então, sempre quando eu te dou o gráfico de f vezes d, para calcular o trabalho, basta calcular a área desse gráfico. A área que está debaixo do gráfico, está debaixo é do gráfico até o eixo horizontal, né? O eixo x. Nesse caso aqui é o meu eixo d, da distância. Nesse caso aqui, observe aqui, ó, que eu tenho um gráfico aqui, ó, que eu vou chamar de A1, e eu tenho outro gráfico aqui, ó, vou até colocar de outra cor, que eu vou chamar de A2. Então, para a gente calcular o trabalho, o que a gente tem que fazer? Primeiro a gente calcula a área desse A1 aqui, e depois a gente calcula a área desse A2. Então, o trabalho, eu vou falar que é A1 menos A2. Esse é o trabalho. Então, observe que é a área do gráfico em relação ao eixo horizontal da distância. Então, é essa parte aqui e essa parte aqui. Como eu tenho uma parte positiva e outra parte negativa, né, tá aqui embaixo, eu faço uma menos a outra. Tá? Então, se o problema, o exercício, te dá o valor da força, da distância e o valor do ângulo, você vai usar diretamente a equação do trabalho. Força vezes distância vezes cosseno do ângulo. Vale lembrar que 99% das vezes
a força vai ser paralela ao deslocamento, então a equação vai ser reduzida. Vocês vão simplesmente usar força vezes distância. Se caiu um gráfico, tá? Um gráfico F, ó, F versus distância, vocês vão calcular a área desse gráfico. Agora tem que ter cuidado, né? Ó, esse gráfico aqui, ele está na parte positiva, então o trabalho é diretamente esse. Esse daqui já tem dois pedaços, tem uma parte na parte positiva e outra parte na parte negativa. Então você vai fazer um menos o outro. Essa área é 1 menos a área 2. Tá? Esse é o trabalho dessa força F. Tudo bem, gente? Então, por hoje é só. Até a próxima. Tchau, tchau.